Olá, pessoal. Voltando na nossa discussão sobre o artigo que expõe o modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, né? Hoje nós vamos tratar da questão do processo de auto-organização, adaptação, que vai nos permitir dar um certo panorama inicial para poder discutir, então, os demais resultados do modelo a partir dessa base inicial. Num certo sentido, uma questão que vai estar subjacente aí é se a origem do conhecimento é biológica ou social, se o conhecimento vem do sujeito ou do meio, né? A gente passa então para essa sessão, né, o processo de auto-organização, adaptação e o sistema de esquemas de ação. Na verdade, hoje a gente vai discutir mais essa primeira parte, ou seja, o processo de auto-organização e adaptação, né? Já começando a apresentar as hipóteses e as definições que o modelo vai introduzir, né? Lembrando aqui que o objeto da epistemologia genética é o conhecimento no sentido filosófico, né? Como estudado pela epistemologia, pela teoria do conhecimento, pela filosofia das ciências, né? Na própria filosofia. E lembrando também que a epistemologia genética busca estabelecer as estruturas necessárias ao conhecimento e a sua gênese, desde o nascimento no bebê até o adulto que faz ciência, como na história da ciência. Nesse sentido, a epistemologia genética tem a necessidade tanto da psicologia genética para analisar a formação dessa estrutura necessária ao conhecimento nos indivíduos, né, quanto da história das ciências com o método histórico-crítico para analisar como essa própria estrutura vai surgindo na espécie humana, né, como um todo. Eu passo a leitura. Nessa sessão, introduz-se hipóteses e definições do Moseus relacionadas com as hipóteses piagetianas de existência e construção das estruturas mentais biológicas necessárias aos atos de conhecimento do sujeito epistêmico, né? Basicamente, é uma ideia do Ramos e Querotino, né, da análise mais profunda e estrutural que ela faz da obra. De alguma maneira, a gente está sistematizando os resultados experimentais e teóricos de Jean Piaget e os seus colaboradores, mas desde a formação com ela no mestrado, muito desse estudo se apoia já na análise estrutural que ela fez da obra. Como dito anteriormente, né, como Piaget não pode observar o comportamento inteligente nele mesmo, ele então cria modelos da estrutura e do funcionamento dessas estruturas necessárias ao conhecimento e do funcionamento dela e da gênese dela, né? Então, é nesse sentido que o modelo vem para tentar sistematizar todos esses resultados, né? A primeira hipótese é que o conhecimento se expressa através das condutas do organismo do sujeito epistêmico, sujeito do conhecimento. Essa noção de sujeito epistêmico, esse termo, é usado em epistemologia genética para denotar desse sujeito que está conhecendo o mundo, né? que tem nele e vai se constituir nele as estruturas necessárias para o conhecimento, né? Nós podemos ver, então, que, de acordo com essa hipótese, é possível investigar a manifestação das diversas estruturas necessárias ao conhecimento a partir da estrutura da conduta do organismo do sujeito epistêmico, na medida em que as primeiras acabam por estruturar estas últimas. A definição a seguir é proposta no sentido de manter sempre em vista tal hipótese. Definição 1, colocamos, denominaremos o sujeito organismo epistêmico o sujeito epistêmico na medida em que o estudo das estruturas necessárias ao seu conhecimento já se dá por meio do estudo das estruturas de suas condutas. A gente vê aí, então, explicitamente uma certa noção de um organismo que desempenha esse papel de sujeito do conhecimento, né? Parece, a princípio, estranho, mas, de fato, quem está ali desempenhando essas condutas é um organismo. Existe, então, uma pressuposição da existência de uma certa estrutura orgânica que desempenha esse papel de estrutura para aquisição do conhecimento. Da mesma forma com que, por exemplo, a digestão é desempenhada pelo estômago, no caso do ser humano, a respiração pelos pulmões. Então,
Para o ato de conhecer, existiriam certas estruturas orgânicas que possibilitariam esse ato. Essas estruturas são chamadas de estruturas mentais, né? Apesar do nome estruturas mentais, elas são orgânicas. E no caso, então, dessa estrutura mental, hoje em dia, a gente poderia dizer que ela é o sistema nervoso central, né? Então, é o sistema nervoso central, enquanto aquele que, segundo a biologia, é o que controla as entradas de informação e a ação do organismo a partir dessa relação com o meio, que desempenharia esse papel. Na época de Piaget, Piaget não chega a identificar exatamente com ele, mas, num certo sentido, são essas estruturas orgânicas que vão servir de base para o funcionamento dessas estruturas necessárias ao conhecimento para aquele organismo, né? Bom, é importante dizer aqui que a gente está falando de estrutura em três sentidos, né? O primeiro é de uma estrutura que estaria no organismo, portanto, uma estrutura orgânica, no caso aqui a estrutura mental, que pode ser pensada como um sistema nervoso central, que é responsável pelos atos, né, de conhecimento que o sujeito vai ter, né? Um segundo sentido de estrutura é da estrutura do comportamento, né? Então, cada vez mais que esse comportamento vai se complexificando no sujeito, você vai conseguindo identificar uma certa estrutura desse comportamento. Um terceiro sentido de estrutura, das estruturas necessárias ao conhecimento, vem a ser quando a gente toma um conhecimento em consideração, como, por exemplo, a física newtoniana, e vai identificar quais elementos que o sujeito teria que ter para a compreensão desse conhecimento, né? Então, a gente identifica ali certa estrutura. O que a gente vai ver, então, é que a estrutura mental, a primeira estrutura do que a gente estava dizendo, essa estrutura orgânica, vai ser a base orgânica para que haja o comportamento e, a partir daí, a estrutura nesse comportamento. E dessa estrutura de comportamento, a gente vai tirar certos elementos que vão servir também como estrutura para os conhecimentos possíveis, né? Então, nesse sentido, estabelecendo uma relação entre os conceitos epistemológicos de estrutura necessária ao conhecimento com o conceito de estrutura dos comportamentos, que se expressam nos comportamentos, com a noção de uma estrutura orgânica cujo funcionamento se mostraria com todos esses elementos das estruturas necessárias ao conhecimento. Bom, isso só vai ficar claro com a exposição do modelo, com os conceitos de ação, de esquema de ação, sistema de esquemas de ações, símbolo, signo, operações sobre símbolos, operações sobre signos e etc., que a gente vai expor durante o estudo desse artigo. Alguns fazem uma certa objeção a essa identificação do sujeito em Piaget com o próprio organismo, né? Como se houvesse um certo sujeito psicológico, um certo sujeito social que não se identificasse exatamente com esse organismo. Ora, mas veja, é verdade que a identidade do sujeito psicológico não é exatamente uma identidade com o próprio corpo, né? Há uma certa construção da identidade psicológica até uma identidade social, mas quem está dando base para esse sujeito existir é o corpo. Quem está dando base, como a gente vai ver, para essa forma, né, de comportamento inteligente é o próprio corpo. Nesse sentido, o organismo é fundamental. Mais ainda, se a gente pensar que Piaget é um naturalista e, para o final da vida dele, num certo sentido, um materialista, né, porque para ele a ciência era a nossa forma de acesso ao que era a realidade, e, segundo a ciência, a gente poderia ver todo esse processo como tendo uma grande continuidade da física, química, biologia, sociedade, né? E, nesse sentido, quem dá base a essa estrutura é o próprio organismo, né? Por isso, a gente vai utilizar sempre essa expressão sujeito ao organismo epistêmico para lembrar dessa relação com o organismo que a gente vai tratar agora, né? Bom, mas pode se perguntar, a teoria do Piaget não seria uma teoria dos estágios? Vejam, essa expressão, se a gente levar em conta que o objeto da epistemologia genética é o conhecimento no sentido filosófico, que é estudado pela própria epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia das ciências, essas áreas da filosofia, e lá a gente tem uma noção bem mais rigorosa do que é teoria, do que é experimento, dados experimentais, dizer que Piaget tem uma
teoria dos estágios é um contrassenso, né? Por quê? Porque os estágios não são uma teoria, os estágios são dados experimentais. Então, por exemplo, como no vídeo anterior a gente viu aqueles experimentos sobre a noção de número, onde você coloca duas fileiras de fichas com o mesmo número e espaça uma delas, perguntando se tem mais ou se tem menos fichas. Então, você aplica aquele protocolo e as crianças vão reagir em três grandes tipos, né? Umas que acham que o número se conserva, independente da disposição das fichas, outras, como aquela criança do vídeo, que vai achar que simplesmente pelo fato de vocês passar mais, houve um aumento do número de fichas, né? E uma intermediária que vai achar que aumentou, mas na medida em que o entrevistador conversa com ela, dizendo que outras crianças dizem que se conserva e dando as razões que as outras crianças dão, ela acaba se convencendo e entendendo que o número não varia. Se trata, então, de três estágios, né? A ausência de conservação do número, conservação do número, né, a partir de um certo interrogatório clínico e conservação do número já de início, né? Então, isso são dados experimentais. Você classifica as crianças a partir desse interrogatório, a partir do resultado do que elas deram. Então, não há propriamente teoria dos estágios, né? Os estágios na teoria do Piaget no final das contas, a ponta do iceberg. Teoria de Piaget é aquilo que vai possibilitar explicar esses estágios. Estudar a teoria do Piaget é estudar, então, a forma com que ele concebeu os modelos, por exemplo, que ele propôs, para entender por que a criança se comporta daquela maneira, né? Então, para se tratar da teoria de Piaget, de fato, você tem que aprofundar nesse conhecimento e não apenas ficar nos estágios, que, como eu disse, é a ponta do iceberg, né? Ok, mas a gente está falando aqui do sujeito epistêmico, sujeito do conhecimento, ser um sujeito organismo. Então, nesse sentido, vem à mente, né, as questões. A origem do conhecimento é biológica ou é social? Vem do meio? O conhecimento vem do sujeito ou vem do meio? A gente sabe, isso é lugar comum, que Piaget é um interacionista, né? Então, o que significa isso? Segundo Piaget, a interação sujeito-meio, né, onde meio aí é meio natural, meio social, meio cultural, meio histórico, né, do sujeito com o meio, desse organismo com o meio, essa interação é o que modifica o próprio organismo, né? Então, se a gente analisar a partir daquilo que ele expõe mesmo, né, da teoria de Piaget, nós vemos então que você tem um sujeito-organismo, né, como aqui, esse sujeito-organismo vai estar em interação com o meio que é tanto natural, quanto social, quanto histórico, quanto cultural, estabelecendo uma interação com ele, e é dessa interação que há uma mudança, né, que provoca uma mudança no sujeito-organismo, né? Então, o sujeito, na medida em que está agindo sobre o meio, dessa interação vai surgir uma mudança nele. Por exemplo, como a gente falou do sistema nervoso central, vai haver mudanças nas sinapses dele, vai haver mudança no próprio sistema nervoso central, e essa mudança veio dessa interação do sujeito com o seu meio, né? E então esse novo sujeito modificado por essa interação vai de novo se interagir com o meio, né? Então por isso que primeiro momento aqui, segundo momento, né, em cima, né? Ou seja, dessa interação surge um novo organismo, que é o mesmo organismo, mas modificado, que interação com o meio nesse segundo momento vai dar origem a uma modificação no organismo do sujeito, né, nesse terceiro momento, e nesse terceiro momento, novamente, da mesma forma, uma interação com o meio, e assim vai modificando o próprio organismo a partir dessa interação até a morte do próprio organismo. Então, com isso, a gente vê que o conhecimento e mesmo as estruturas necessárias ao conhecimento, inclusive a estrutura mental orgânica, né, que dá base orgânica para esse conhecimento, principalmente para os comportamentos inteligentes relacionados a esse conhecimento, ela se constrói não a partir simplesmente do que está no sujeito, não simplesmente do que está no meio, que está gerando uma modificação no organismo, mas da interação, né? Isso significa da ação que o próprio organismo realiza com o meio, né? Então, nesse sentido, a questão de se o conhecimento tem uma origem biológica ou se ele tem uma origem social, né? Ou se
ela vem do sujeito ou vem do meio, é uma falsa dicotomia. A construção dessas estruturas mentais depende tanto daquilo que estava no sujeito anteriormente, tanto também do meio. De tal forma que tudo isso é um sistema, forma um todo, né? Um sistema complexo, né? Do qual não dá para dissociar uma parte da outra. E se você pensar bem, não faz sentido falar de uma sociedade sem organismos. Se você tirar os organismos de uma sociedade de seres humanos, a sociedade não existe. E também não faz sentido falar do organismo sem a sociedade. Um organismo individual não consegue sobreviver, não consegue fazer com que a espécie humana continue existindo. Então, sociedade, organismo, meio e organismo, no final das contas, é uma coisa só, um grande sistema que se compõe. Então, retornando à leitura do texto, né, a gente pode ver que a hipótese a seguir, a hipótese 2 que a gente vai discutir, ela fixa, em linhas gerais, os aspectos do organismo e seu funcionamento que serão aqui considerados e que estarão diretamente ligados a essa gênese da estrutura mental, que estarão diretamente relacionados à construção dessas estruturas necessárias ao conhecimento, né? Então, a hipótese 2 vai dizer: o organismo tem dois aspectos complementares e indissociáveis. Por um lado, uma estrutura e, por outro, um funcionamento. Então, você tem uma certa estrutura física e um funcionamento dessa estrutura. E as condutas do sujeito organismo epistêmico resultam de ciclos do funcionamento dessas estruturas do organismo. Né? Ciclos abertos, porque vão ser incorporados novos elementos a esses ciclos bioquímicos, né? Vão ser excretado também elementos desse ciclo bioquímico, mas o organismo, do ponto de vista biológico, é um conjunto de ciclos, né, funcionando. E desse funcionamento desses ciclos que surge o próprio funcionamento do organismo. E a relação que esse organismo estabelece com o meio se dá no interior desses próprios ciclos, formando ciclos maiores, né, até ecológicos, né, e a própria estrutura mental vai surgir, então, do funcionamento desses ciclos na sua relação com o meio, né? Então, na interação com o meio, vai se modificando esses ciclos, formando novas estruturas, que vai se estabelecer, então, uma relação com o meio e assim por diante, né? Então, como continua aqui, o funcionamento da estrutura se dá por um processo de organização-adaptação, sendo a organização o aspecto interno desse processo e a adaptação o seu aspecto externo, né? Então, ou seja, desse processo, a gente vai notar uma organização no interior do próprio organismo, né? E, do ponto de vista exterior, a gente vai ver uma adaptação, certas mudanças nesse comportamento que indicam uma adaptação desse organismo ao seu meio, né? E o que significa essa adaptação, né? Esse processo de adaptação tem dois polos complementares, indissociáveis, então eles sempre estão juntos, uma que é a assimilação e o outro polo que é a acomodação, né? As estruturas do sujeito epistêmico, funcionando em interação com o meio, podem incorporar objetos e situações ao funcionamento dessas estruturas, então esse próprio funcionamento, entrando em contato com o meio, forma um funcionamento maior, né? Então, na medida em que objetos e situações passam a fazer parte desse funcionamento, eles são assimilados a essa estrutura, né? O que se denomina de assimilação, né? Essa incorporação. E ao assimilar os objetos ou situações, pode haver a modificação das estruturas, né? O que se denomina acomodação, né? Então, a acomodação dessas estruturas, né? Tanto orgânicas quanto desses elementos que são necessários ao conhecimento, que depois a gente vai discutir em detalhe conforme for lendo o artigo. Vejam, então, que a acomodação, apesar do nome, ela não tem nada de passivo, né? Ela é uma mudança na forma de se interagir com o meio. Então, se interagir de uma determinada maneira e vai se mudar essa forma de agir. A gente vai depois discutir isso com mais calma quando for falar dos sistemas de ação. Ok, então, de acordo com essa hipótese segunda, o organismo é, pois, considerado como uma totalidade, com autorregulações internas, que está em interação constante com o seu meio ambiente, em uma unidade. Considerando os estudos recentes em teoria dos sistemas ou sistêmica, pode-se caracterizar esse processo de adaptação à organização como um processo auto-organizado, né, segundo Debran,
é um autor bastante estudado, principalmente na Universidade de Campinas, no Centro de Lógica e Epistemologia da Ciência, em francês, que se tornou brasileiro, onde você tem um processo que se produz a si próprio, né? Em especial, Debran cita Piaget como um dos arautos da noção de auto-organização que ele coloca, né? Nesse sentido, nós vamos falar aqui de um processo de auto-organização, adaptação. Então, é um processo auto-organizado, porque vejam que a organização que vai surgindo nessa interação do sujeito com o meio já não está predeterminado no próprio sujeito que vai acontecer, não está dito pelo próprio meio que vai acontecer, mas surge dessa interação, num processo que Piaget vai chamar de equilibração, que vai estabelecendo certas formas nesse próprio sujeito-organismo, e essas formas, então, em interação com o meio, vão se modificando, gerando novas formas, e de tal forma com que vai havendo uma certa centração em relação ao próprio organismo, mas ele está sempre nessa relação e se construindo a partir dessa relação. A gente viu aqui conceitos muito gerais, né, sobre o que seria um organismo, a forma de funcionamento do organismo e a relação com as estruturas mentais, ou a expressão dela e do conhecimento nos comportamentos dos indivíduos, mas essas hipóteses gerais vão nos dar base para tratar agora sim dos elementos que constituem essa estrutura necessária ao conhecimento, que depois a gente vai ver, né, com o decorrer do nosso estudo, passo a passo. E é isso, grato e até a próxima.